Olá! Há 35 anos nascia no coração de um homem bem simples o desejo de empreender e de cuidar das pessoas. Algumas décadas se passaram e este sonho se tornou realidade. Conheça agora um pouquinho da história de Raimundo Cordeiro de Freitas, fundador da funerária Anjo da Guarda, Afago. O senhor sabe que eu venho dizendo que a empresa tem 35 anos e eu tenho 27. Então eu já nasci no setor, né? Eu nem lembro da minha vida porque não existiu uma vida minha antes da Afago. Como foi que tudo começou? Como é que o senhor pensou em funerária, em Russas? Raiando, a parte mais importante é como você falou, como tudo começou. A vida da gente é muito importante. Você analisa que a gente já começa pelos irmãos, pelo pai, pela mãe, né? E eu acredito, sabe, que Deus me iluminou muito. Porque eu me lembro do meu primeiro emprego, certo? Aos 13 anos. E eu cheguei para minha mãe e perguntei para a mamãe: mãe, eu não sei o que eu vou fazer lá. Era uma loja da Casa Cordeiro, né? Por sinal, meu parente ainda. E a minha mãe, com muita sabedoria, ela disse que o dono, que era o seu Zé Cordeiro, gostava muito de limpeza. E assim foi onde começou. Cheguei, me lembro da primeira vez, chegar aos meus 13 anos como primeiro emprego, foi muito importante, porque a minha mãe é que me deu a saída. Se ela gosta de limpeza, assim que eu cheguei lá às 6 da manhã, ainda me lembro pela primeira vez, cheguei, a porta estava encostada, e aí eu entrei sem, o dono não estava no momento, e eu peguei a vassoura lá e comecei a fazer a limpeza. Isso foi muito bom, a chegada dele quando ele chegou do mercado e viu aquele menino fazendo a limpeza. Então eu comecei já com crédito, com o próprio empresário. Isso eu agradeço a minha mãe, foi por uma pessoa que sempre me deu os caminhos corretos. Eu agradeço demais que eu passei 8 anos nessa empresa e tudo é determinado por Deus. Antes dele falecer, porque foi uma pessoa que faleceu novo, com 40 anos, né? Eu cheguei para ele e disse que a minha batalha junto com ele tinha encerrado. E depois de 2 anos Deus chamou ele e eu continuei na minha empresa, né? E aí eu fui colocar o restaurante, botei uma lanchonete. E lá nós crescemos, né? Veio o primeiro casamento, veio os 2 filhos. E depois eu terminei o restaurante, a lanchonete, e fui vender de porta a porta. E foi aonde eu peguei muita experiência também. E aí eu passei a conhecer a cidade vizinha da minha cidade, que era Russas, né? E aí veio a ideia de eu colocar funerária. E nesse período eu estava renunciando muita coisa. Passei por um período muito difícil da vida, que foi o alcoolismo. Veio a separação, né? E eu disse, agora eu vou mudar o meu sistema de vida. E veio para a funerária. E nesse período eu estava com 33 anos. E quem for bom de matemática já vai matar aí até a minha idade. Se eu iniciei com 33 e hoje a empresa faz 35 anos. Graças a Deus. As portas foram abertas da funerária no dia 19, dia de São José. 19 Então de esse março. dia é muito importante para a nova história, para a sua história também, que hoje você faz parte dessa história. É como você falou, nasceu dentro já de um processo, né, de funerária. E hoje eu sinto muito feliz de passar para todos os meus colaboradores, desde esse dia que eu abri, do dia 19, sei todos que passaram, sei que as pessoas que me deram força, me ajudou a crescer, pessoas que somaram comigo, jamais eu vou esquecer. Comecemos com 2 funcionários, né? E hoje nós passamos mais de 2.000 funcionários. E quando o senhor iniciou, era um tabu na cidade? Realmente, graças a Deus, sabe? Veio
nessa caminhada de porta a porta, eu encontrei pessoas que trabalhavam no setor e me incentivou a botar funerária. E o mais importante não foi só ser funerária. Hoje nós chegamos onde chegamos por causa dos planos. Os planos funerários. E hoje a gente sabe que é uma empresa a nível nacional, né? Principalmente aqui no Nordeste. Então eu agradeço muito a Deus pelo seu reconhecimento, né? Que eu corri atrás. Hoje o setor, se não me conhece como pessoa física, mas conhece o nome da empresa, então eu acredito que nada é por acaso. Eu fico muito feliz por cuidar de família, né? Cuidar dos filhos, cuidar da família e cuidar dos colaboradores. Então, já hoje eu sou uma pessoa muito realizada. Pai, como foi que o senhor saiu de Russas e pensou em ir para o Juazeiro do Norte? Que eu já estava em alguma cidade próxima à Rússia, e aí veio a oportunidade de comprar outra empresa lá em Juazeiro. Como o potencial de Juazeiro era maior, tudo que eu ganhava na cidade vizinha, fazia investimento em Juazeiro. Não posso esquecer de Russas, porque por causa de ter começado tudo em Russas. É a nossa matriz, né? É. E pra gente é muito feliz que a loja número, né, a agência número 1, hoje se mantém, é no mesmo lugar, a gente não mudou. Foi lá onde tudo nasceu e permanece. Exatamente. Então, a história de Russas, para mim, é muito gratificante, né? E mais ainda, fazendo minha história como prefeito da cidade, né? Muita gente não sabe, mas eu fiz parte da história de Russas, né? E muito feliz por ter participado da política, né? Através do nosso plano funerário. Que através da nossa entrada, muita gente já copiou a gente, porque a gente criou o plano e muita gente copiou. Então, desde já, eu agradeço demais, sabe? As pessoas que passaram na minha história. Pai, o setor funerário, ele tá tão, o plano, a Fago, ele tá tão enraizado na nossa família que é difícil distinguir nós, família e empresa, né? A gente sempre se trata como um só. E eu lembro que minha mãe disse que no dia que eu nasci, aconteceu um grande acidente em Russas, e aí o senhor não conseguiu ir para a maternidade com ela. E aí, pelo senhor já ser da funerária e ter toda essa disponibilidade que o senhor tinha, o senhor não conseguiu acompanhar meu nascimento, e isso não é uma questão para a gente nunca. Porque a gente entende que o nosso ramo é da assistência, não é só a funerária em si, é a assistência familiar que a gente prega todos os dias. Ah, foi bacana você ter falado, porque é o seguinte, desse acidente, um desses rapazes que a gente socorreu, que era interessante, na época eu sempre mudava as coisas, né? Sim. E eu tinha uma ambulância. E aí aconteceu com esse acidente de 2 rapazes, né? E o mais grave foi na ambulância, ou aliás, foi comigo. E o que era menos grave foi na ambulância. A gente só descobriu quando chegou no JF, né? E hoje tem um deles que trabalha, que é Ednardo, né? Hoje você está 27 anos que aconteceu esse acidente. E um deles hoje é colaborador da gente. Por sinal, eu tenho certeza que ele vai ouvir e ele vai lembrar dessa passagem. Dessa passagem que eu, como funerário, socorri vítima. Pai, o senhor consegue lembrar algum momento engraçado nesses 35 anos que o senhor tenha marcado? Ah, sim, teve muitas passagens que foi gratificante, né? Mas eu lembro que Pezão, né, que trabalhava comigo, então esse rapaz, ele tinha tanto amor por mim, ele tinha eu como pai, né, que aonde a gente chegava, nós dois era referência, né? Sim. E aonde eu estava, às vezes ele chegava apavorado, porque tinha um atendimento. Então ele ficava tão agoniado que eu digo, tenha calma, rapaz, que a gente vai atender a família. Então, várias passagens. Então, passagens que, quando eu estava vendendo, não tinha um plano ainda, me machucou muito, porque quando eu cheguei na casa para atender a família, que eu levei a urna, estava lá um prato para recolher o dinheiro para poder pagar. Então, ali não foi engraçado, ali foi uma passagem que eu pedi a Deus. Meu Deus, arranjasse uma forma para que as pessoas não chegassem a esse ponto de pedir
para se enterrar. Pai, como foi que o senhor pensou nessas novas empresas que hoje fazem parte do grupo para agregar no plano? Rayane, você sabe que eu viajei muito. Sim. Então eu aprendi muito lá em São Paulo, onde agregava cadeira de roda, farmácia, desconto com médico, né? E aí a gente foi criando, graças a Deus, hoje nós temos o quê? Ótica, né? Que agrega o plano, tem a clínica, né? E tem As flores. flores, que por sinal, né? É o nome da Rayane. Antes da Rayane vir, a Rayane já existia, né? É verdade. Então, hoje o nosso plano faz a diferença exatamente pelas essas outras empresas. Vem empréstimo consignado, né? E vem a clínica, como eu já falei. Então, para nós, também completo para que a gente possa Atender vencer cliente, né? essa batalha. 35 anos. Vocês já pensaram que 35 anos tem mais idade do que a gente de vida? E eu acho uma coisa muito interessante, porque o símbolo da Afago é dentro de um coração. Isso me remete, sabe o quê? Porque há 35 anos, num único coração, que foi no coração do meu pai, nasceu esse desejo de fazer exatamente o que ele faz hoje. E é engraçado ver ele trabalhando. Gente, a cada vez que você vê ele atuando, parece que é o primeiro dia. É aquela emoção, aquela vontade de dar certo. E a gente, né, trabalhando hoje, estando dentro do setor, não é mais um coração, um desejo de 35 anos. Hoje a gente faz com que aquele desejo de 35 anos perpetue em 3 corações. E é o nosso objetivo, fazer dar certo. Então, assim, meu pai, eu sempre falo, sou suspeita, porque eu acho ele fantástico. Exatamente. 35 anos. Tu tem 35 anos? Tenho nada. A gente já nasceu dentro do setor, né, Exatamente. A empresa tem mais tempo de vida do que a gente tem de nascido, né? Então é muito forte as lembranças, né? Porque a Afago sempre esteve presente. Ela de fato sempre esteve presente nas nossas vidas. Então, imaginar uma vida sem a Afago é imaginar a Rainara sem a Rayane, é imaginar a Rainara sem a minha família. E é impossível imaginar isso, né? Então, quando a gente olha para aquele coração que no primeiro dia estava disposto a fazer dar certo, quantos novos corações se renovam, quantos novos corações renascem para fazer dar certo, né? Acho que essa é a beleza também de uma empresa familiar. Familiar porque acaba que a gente cria laços com os nossos colaboradores. E não é simplesmente laço de eu vou pagar o seu salário e você vai me dar o meu serviço. A gente vai criando o laço de uma grande família, né? E esse coração vai se multiplicando, porque a gente trata também as outras pessoas com muito afago, né? Tem a frase bem clássica que todo mundo conhece do meu pai, é tipo, cuide do meu cliente, que eu cuido de vocês, com os nossos colaboradores. E hoje, estando dentro da empresa, o que eu sinto é que o coração dele, há 35 anos, está ligado ao meu, que está ligado ao nosso colaborador, que consegue chegar ao nosso cliente. Então, ser familiar é isso. E a Afago é uma grande experiência ser Afago. É uma grande alegria ser Afago. É um grande presente de Deus ser Afago. Me vem muita coisa boa na memória, porque eu sei o quanto o seu Raimundo, o meu pai, o presidente do grupo, trabalhou e lutou para conquistar tudo o que a Afago é hoje, que representa não só do nosso estado do Ceará, no Nordeste e até mesmo no Brasil, porque eu tenho memórias que eu acompanhei um pouco como tudo começou, que eu lembro muito que o meu pai fazia contratos de bicicleta. Eu lembro que ele tinha uma bicicleta vermelha barra circular e quando ele estava fechando os primeiros contratos do Plano Afago, que na época a gente tinha a Funerária Vida Eterna, início dos anos 90, então eu lembro que ele era muita batalha, eu era adolescente ainda e não entendia direito, mas via o quanto ele se esforçava para fazer esse negócio dar certo. E realmente essa lembrança me veio na memória, porque eu, estudante, também comecei a ajudar um pouco, recebendo os carnês, e eu vejo que realmente a Afago é um case de sucesso. Isso se deve muito ao trabalho e ao esforço do meu pai querido, que com certeza tem muito mérito nesse trabalho
que hoje é uma grande família. Muito feliz também que em 2010, junto de todo o grupo, de toda a direção e conversando com o seu Raimundo Cordeiro, eu sempre sonhei em montar a Clean Afago e em 2010 nós realizamos esse sonho em Juazeiro do Norte. Graças a Deus hoje temos 9 unidades, hoje a Clean Afago já é uma realidade, nós somos uma policlínica, graças a Deus muito conceituada e com aquele pensamento de sempre estar crescendo, que com certeza ainda temos muito a conquistar, porque a Afago hoje nos dá essa oportunidade de ser aquele suporte de crescimento, porque são muitos clientes hoje no nosso estado do Ceará e a gente tem essa ideia realmente de dar mais amparo e assistência à saúde a todos os nossos associados. A vontade, o desejo do seu Raimundo é trabalhar. O trabalho para ele é de domingo a domingo, acaba sendo um lazer, isso a gente já passou a respeitar, a família toda entende e pode ter certeza que são 35 anos de um começo, porque essa empresa ainda tem muito a crescer e com certeza nós vamos nesse caminho para fazer a Afago cada vez mais forte. Olha, sobre a empresa, a Anjos da Guarda, eu tenho boas lembranças. Em 97, quando meu pai veio aqui para o Juazeiro do Norte empreender e comprar a Anjos da Guarda, tão conhecida, a Funerária Anjos da Guarda, era numa empresa que não era tão conhecida. Então, naquele tempo, não se falava nem em plano funerário. Então, o que foi um diferencial foi meu pai trazer de Russas e do Vale do Jaguaribe vários vendedores que vieram aqui para o Juazeiro para, na verdade, fazer essas vendas do plano funerário aqui em Juazeiro e que, de fato, no início não tinham uma aceitação tão boa. Ao passar do tempo, através do serviço da funerária, do diferencial que a funerária levou aqui para o Juazeiro, houve um crescimento muito grande. E o maior crescimento do grupo, na verdade, foi na implantação da Afago, do plano Afago, Assistência Familiar Anjos da Guarda, que foi o grande diferencial do plano funerário. Foi onde a gente pôde, através dos descontos médicos, né, que a gente, dessa carteira de descontos, a gente pôde crescer muito o plano funerário. Né? Então foi primordial esses vendedores lá do Vale do Jaguaribe, tanto para vender aqui em Juazeiro, mas também para treinar os vendedores aqui de Juazeiro. E assim a empresa deu realmente um crescimento, foi um crescimento muito grande, uma aceitação muito grande por esse serviço, tanto na parte funerária, mas também do serviço do plano Afago. Foi um crescimento espetacular. Eu admiro as pessoas que têm a coragem de empreender, né? E uma dessas pessoas que tem aqui no Brasil é o meu pai. Eu acompanhei porque meu pai, quando veio para o Cariri, ele veio 3 vezes, né, para poder comprar a funerária Anjo da Guarda. Lembro muito bem do seu brasileiro, que foi o antigo dono, e meu pai sempre falava da possibilidade de comprar essa funerária. Então, o crescimento aqui no Cariri se deu ali no ano de 97 para 98, quando ele comprou essa funerária e começou a implantar o plano funerário. Então, a gente vê, na verdade, a coragem do meu pai poder empreender. Então, é isso que eu admiro no meu pai. Ele é uma pessoa que tem a coragem de empreender, gerar emprego, é o que ele sempre fala, né? Que a possibilidade de gerar cada vez mais emprego. Então eu me sinto muito orgulho de poder também ter feito parte dessa história do grupo, né? Dentro das minhas participações, lá no início, empurrando carretinha, fazendo plano funerário, fazendo um atendimento ao cliente, fazendo tanato. Aí a gente fez parte da empresa do início. Tudo começou para mim desde a funerária Vida Eterna, em 94. Uma colega minha me chamou para trabalhar vendendo os planos. Foi o ano que o Raimundo estava implantando os planos aqui em Russas. Aí o primeiro dia eu saí, fiquei ouvindo, aí no segundo dia já comecei a vender. Foi muito bom, já fui me animando. Cheguei em casa, uma vizinha já me chamou para fazer o plano. Aí, graças a Deus, foi só sucesso fazendo o plano. Aí a gente fez a cidade de Russa todinha, aí em seguida a gente foi para o Palhano, a gente fez Palhano, fez Jaguaruana, fizemos Quixeré, Limoeiro, Tabuleiro. Quando foi em 95, o seu Raimundo a primeira agência que ele abriu foi Limoeiro do Norte. Aí ele perguntou se eu queria gerenciar. E nessa época eu era noiva. E eu tinha
os meus móveis, e ele disse assim, que na época ele disse, Augusto, ainda não tenho condição de comprar os móveis para montar lá, você tem como levar os seus? Aí eu disse, leve, não se preocupe, no dia que você sair, eu lhe devolvo tudo, viu? Eu lhe pago. Me deu os novos, para me dar os novos, né? Eu digo, tá certo. E assim foi feito. Quando foi no ano de 2000, pedi para voltar para Russas. Aí ele ficou meio assim, Augusto, deixar de ser gerente para ser caixa, eu perguntei se tinha vaga, que ele só tem de caixa. Aí eu disse, não, mas eu sou humilde. Pronto, aí do ano 2000 para cá eu vim, estou até hoje, passei por vários setores, hoje estou na expedição, gosto demais do que eu faço. Lá de tudo tem um pouquinho. O meu futuro, eu pretendo sair daqui aposentada, né? O meu abraço para todos, principalmente os que têm muita fé em Deus, porque a gente vai dar muita resposta, por cima de tudo, porque o mundo não é fácil. Esse mundo aqui não é fácil. Trabalhar para que a gente sabe que um dia nós pode alcançar O céu, a vida nosso eterna. céu, a nossa vida, né, que é muito importante. E o meu abraço aí a todos que me ajudaram, né, passar essa mensagem para os nossos colaboradores e, enfim, para todos. Somos uma empresa jovem, porém madura o suficiente para criar raízes sólidas no segmento funerário. Que venham muitos anos pela frente, pois estamos aqui para continuar construindo um legado de tradição, cuidado e muito afago. Afago sempre presente. Tchau, tchau.